E ele disse para o Judas, vai e faz o que tem que fazer. Tá? E o Judas tinha que entregar ele. Entregou, vendeu ele por umas moedas, né? Nessa ocasião, Jesus disse para os discípulos assim, eu vos escolhi os 12, e um de vós é demônio. Ele, quando escolheu Judas, ele já sabia que Judas era a criatura que ia traí-lo. E ele sabia o que ia acontecer na crucificação dele. Tu sabe por que a crucificação é uma das mortes mais dolorosas que tem? A pessoa não respira? Por causa disso. Não precisa te cravar numa cruz. Pode te amarrar, mas se te deixar o teu corpo de pendurado nessa condição, esses músculos aqui vão apertando o pulmão, e vão apertando o pulmão, e vão apertando, e vão apertando, e vão apertando, e tu morre asfixiado. Jesus sabia disso. Quando aconteceu a crucificação, ele que era vidente e auditivo permanente, ele vivia na terra e no céu ao mesmo tempo, tá? O céu inteirinho parou. O céu inteirinho parou. Os anjos, arcanjos, querubim, toda a parte celestial parou para ver o que ele estava passando. Nessas alturas, ninguém deu palpite para ele, espiritual, nem nada, todo mundo em silêncio, silêncio absoluto. Nessa hora ele disse isso, Pai meu, por que me abandonaste? Porque ele esperava como homem que Jesus era o homem, né? Cristo é Deus, é a vontade de Deus. Então, ele como homem, ele esperava que naquele momento de desespero, que é da falta de ar e de tudo isso, que os planos espirituais dessem algum alento para ele. Porque os planos espirituais sabiam o que ele estava passando. Tudo aquilo já estava programado, tá? E ele também sabia que estava programado. Só que nessa altura ele não... todo mundo ficou parado. Isso ele não sabia, então. Isso ele não sabia, tá? Então ele disse isso, Pai meu, por que me desamparaste? Não disseram nada para ele. Isso é... A gente não sabe, Guilherme? Existe uma porção de coisas no Evangelho que está escrito e a gente não tem noção do que é o significado daquilo que está escrito. Nós viemos saber disso por intermédio do professor Ugarte. Ele nos revelou coisas assim de deixar a gente estarrecido. Por exemplo, nenhuma alma se unifica a Deus ou entra no plano celestial sem praticar a obediência a Deus. Só tem esse caminho. Esse caminho é Cristo. A obediência a Deus. Não tem outro. Jesus veio cá e ensinou a obediência. Quem pôde pegar, pegou. Quem não pegou, não pegou. Tá? Bem, então acontece o seguinte, o único jeito de alguém entrar no plano celestial é praticando a obediência. Assim foram com os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, todo o cristianismo do passado. Mas quando Jesus estava na cruz, de um lado dele estava o bom salteador e do outro lado o mau salteador. Tinham 2 criminosos junto com ele. E um dos criminosos blasfemava. Pá, tu que curou isso, curou aquilo, por que agora tu não sai da cruz e não tira nós, porque não sei o quê, e papapau, debochava. E o outro dizia assim, Senhor, reclamava, por que fulano, eles se conheciam os dois, por que tu está fazendo isso? Nós merecemos isso, ele não mereceu passar por isso. Aí esse que defendia, né, disse para Jesus, Senhor, quando entrar no teu reino, te lembra de mim. E ele disse, Jesus ainda na cruz, disse para o cara assim, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E aí, essa palavra de Jesus, nós sabemos que aconteceu. Mas isso foge à norma de que só pode entrar no céu os obedientes a Deus.
Ele não praticou obediência. Não, só falou no finzinho ali. Não, ele não praticou obediência. Ele estava ali, só pediu. No fim ali já. Mas ele pediu, mas não praticou obediência. Sim. Então, alguém interrogou o professor, dizendo, professor, mas como é que se explica? E a obediência a Deus, esse cara não praticou e papapá. Aí o professor contou a história desse cara. Esse cara era um anjo dos céus, que encarnou com uma única missão de passar Maria, José e o menino para o Egito, quando eles fugiram para o Egito. E para eles iam ter que passar por aquela região de bandidos e tal coisa, elementos que estavam na periferia de Jerusalém, lá da Judéia, lá, tá? Esse cara era um anjo que veio e matou um romano. E quando matou o romano, ele deu no pé pro deserto lá, tá? E se meteu lá junto com os ladrões, tal e coisa, e se acertou com os caras, porque ele só podia se acertar com os caras. Se ele voltasse, os caras matavam ele. Essa criatura, quando Maria, José e o menino saíram, fugindo para ir para o Egito, quando passou por lá, ele acolheu eles na casa dele, uma loquinha, tá? Acolheu, ele tinha uma mulher, e a mulher tinha um filho também, até tem outra história a respeito disso, muito interessante, e acolheu e depois pernoitou, eles pernoitaram na casa dele, na maloquinha ali, e depois ele levou o casal com a criança até o fim da zona difícil, dos ladrões e tal, ele levou, aí eles seguiram, foram para o Egito. Ele só tinha essa missão para cumprir aqui. Mas para cumprir essa missão, ele teria que matar um lá, tal coisa, se refugiar lá, para poder fazer a ponte para passar José e Maria e o menino. E acabar sendo crucificado no fim? Foi, claro. Depois pegaram ele. E ele foi crucificado porque pegaram ele, né? E aí ele pediu para Jesus, Senhor, quando tu entrar no teu reino, te lembras de mim. E Jesus, sabendo quem ele era, porque Jesus sabia, disse, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Porque a hora que ele desencarnou, o lugar dele estava lá, seguro. Ele só veio aqui com aquela missão. Ninguém sabia disso. Aí, escuta essa é fora de esquadro. Eu tô com... Tu te lembra do